Pastor Ailton está em Canaã, não foi possível ele estar conosco hoje, ele é representante de vendas. Ele, a família e a congregação Boas Novas, lá no Paz. Hoje não foi possível estar reunido conosco na Assembleia Geral porque ele está trabalhando. Os demais irmãos não justificaram, mas Deus seja louvado para todos sempre. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nós vamos continuar nossa jornada como crentes, congregando, fazendo a obra, pois cada um é quem precisa, a vida espiritual estar edificada. Que Deus possa abençoar a sua igreja. Mateus capítulo 5, versículo 3 a seguir, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Podem sentar. Muito obrigado pela sua atenção. Meus amados, Jesus Cristo nos mostra, através do Sermão da Montanha, um estilo de vida cristã. O Sermão da Montanha não é um conjunto de leis que devem ser observados como que se observa a lei de Moisés, até porque ninguém nunca foi salvo por observar algum mandamento. Sempre fomos salvos pela graça e pela fé. Porém, Jesus Cristo nos mostra um estilo de vida cristã, mostra um caminho este pelo qual os cristãos devem andar como cristãos verdadeiros. Pois quando Cristo ele esteve nesta terra ensinando, já havia doutrinas, já havia ensinamentos, já havia mestres na palavra. Existiam alguns grupos de mestres, como fariseus, saduceus e escribas. E os escribas e os fariseus, eles acreditavam e pregavam que a justiça ela é exterior. A justiça é apenas atos de devoção, são obras externas. Como também eles apregoavam e ensinavam que o pecado é externo, são obras externas. E Jesus Cristo veio ensinar que a justiça ela é interior. A justiça ela é interior, porque o pecado também é interior. Jesus Cristo, ao ensinar esta mensagem, Jesus Cristo colocou em xeque a doutrina dos fariseus, a doutrina dos escribas que ensinavam que tanto a justiça como o pecado eram obras externas, obras exteriores. Eles nunca ensinavam que é dentro, que a justiça é interior e que o pecado também é interior. Pois os escribas e fariseus, eles eram avarentos, cruéis no julgamento, ambiciosos, e tudo isso são coisas que fluem de dentro. E eles apregoavam que os atos de devoção é que é justiça. Quando você dizima, quando você oferta,
Quando você faz uma caridade, isto é justiça, é ato de devoção, e o homem está justificado por estas coisas. Jesus Cristo, porém, ensina que não é isto que justifica o homem. O que justifica é a justiça interior, é o que está aqui dentro. Esses versículos que nós lemos, esta primeira parte, mostra claramente que isto aqui são atos interiores, são atos de dentro do ser humano e não de fora. O versículo 3, Jesus diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é feliz. Ele está dizendo: felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto aqui mostra, ou seja, a nossa atitude em relação a nós mesmos, quando sentimos a nossa carência e a admitimos. Devemos ser esvaziados de nós mesmos. Humilde de espírito é em relação a nós mesmos, aos nossos sentimentos, à nossa carência. Quando nós reconhecemos e admitimos que somos carentes de Deus, isto é humildade de espírito. Humildade de espírito não tem a ver com pobreza, não tem a ver com escassez. Humildade é uma condição espiritual. Humildade é reconhecer dependência de outro, como nós reconhecemos a dependência de Deus. Somos dependentes de Deus. Isso nos leva a entender que devemos nos esvaziarmos de nós mesmos antes de sermos enchidos por Deus. O oposto disto, o contrário disto é autossuficiência. As pessoas se sentem autossuficientes, pois autossuficiência o oposto disso é autossuficiência, ou seja, a nossa suficiência não vem de nós mesmos, a nossa suficiência ela vem de Deus. O oposto disto aqui que nós estamos falando, que devemos nos esvaziarmos antes de sermos enchidos, devemos reconhecer dependência de Deus, pois nós sabemos que não somos autossuficientes, dependemos de Deus para nos encher, dependemos de Deus para nos encher da sua graça, da sua glória, que nós, de nós mesmos, não temos nenhuma capacidade de adquirirmos esta glória, esta graça, este reino de Deus. O mundo, ele promove a autossuficiência. Contudo, Deus habita onde? No coração do contrito. Isaías 57, versículo 15, Deus diz: eu, o Santo, o Altíssimo, que habito em um alto e sublime trono, que habito nos céus, eu habito no meio daqueles de coração contrito. Que expressão maravilhosa! Deus habita aonde tem um coração contrito, um coração quebrantado, um coração dependente. Isto é humildade espiritual. Ser humilde de espírito é reconhecer a dependência, pois Deus habita assim no meio do seu povo. Isto é uma atitude apropriada em relação ao eu. Perceber o quanto somos fracos, perceber o quanto somos pecadores, perceber o quanto nós não somos nada distante de Cristo. Isto aqui é uma atitude apropriada em relação ao eu. Quem sou eu sem Cristo, distante dele? Sou fraco, sou pecador, não tenho força. Mas os humildes de espírito, a Bíblia diz que deles é o reino dos céus.
que coisa maravilhosa! Os humildes de espírito, eles podem até não ter aquilo que o mundo tanto mostra, que o mundo tanto exibe, que as pessoas tanto buscam, porém, os humildes de espírito, eles são donos do reino de Deus. Foi Cristo quem disse, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence aos humildes de espírito. Isso é justiça interior. Isto não é obras externas. De nada adianta eu abrir a minha boca e dizer eu sou isto, eu sou aquilo, eu tenho, eu faço, eu posso. Isto me coloca na contramão da vontade de Deus. Isto me coloca na contramão de ser um homem espiritual, pois o homem espiritual, ele é esvaziado de si mesmo, esvaziado do seu ego, esvaziado de sabedoria, porque vivemos numa época em que as pessoas chamam para si uma prerrogativa de ser detentor de toda a verdade, de todo o conhecimento, de todo o caminho, e não reconhece que tudo isto vem de Deus. Pois disse Paulo: ninguém tem nada sendo que do alto não tenha recebido. Tudo o que nós temos, nós recebemos da parte do nosso Deus. Veja Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Jesus mostra dois homens que foram orar, um publicano, pecador, e um outro homem da lei, um fariseu, um escriba, um mestre. Foram orar, e o homem rico, sábio, mestre da lei, ao chegar no templo, ele orava dizendo: Senhor Deus, eu sou um homem reto, eu sou justo, eu dou meu dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como este publicano aí. E apontava o dedo para o publicano. Assim Jesus ensinava. Só que a Bíblia diz que o publicano, o pecador, ele nem sequer ousava levantar os olhos aos céus. Ele só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus Cristo disse que aquele foi justificado. Aquele que não alegava ser justo, aquele que não alegava ser reto, aquele que não alegava ser dizimista, aquele que não alegava ser quem jejuava, que dizia assim: eu jejuo 2 vezes por semana. Isto estava dizendo: eu jejuo, me respeita, eu sou homem espiritual, eu sou do jejum, eu sou da oração, eu sou dizimista, eu não sou como aquele pecador ali. E apontava o dedo para o coitado do publicano. E o publicano nem sequer ousava olhar para os céus, só batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esta era a oração do publicano. E Jesus Cristo disse: este foi justificado, o outro não foi. Deus não vai justificar pessoas cheias de si mesmo. Deus não vai justificar pessoas que estão cheias de orgulho, cheias de altivez, cheias de arrogância, não tem humildade nem para orar, mas sabe apontar as falhas e os defeitos do outro. E o pecador tímido somente dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Isto é reconhecer a sua condição de pecador. Isto aqui é olhar para o eu, olhar para dentro de si e entender que nós não somos nada sem Cristo, não somos nada sem Deus. Sem Ele nós somos apenas fracos pecadores. Sem Cristo somos apenas fracos pecadores. Mas em Cristo, mesmo sendo pecadores, reconhecendo assim que somos dependentes dele, ele nos aceita na condição de humildes de
de espírito. Alguém que é humilde de espírito, isto é, reconhecer dependência de Deus. Os que não têm humildade de espírito só sabem arrotar grandeza, sabedoria, status e posição, e essas pessoas precisam entender que o reino dos céus pertence aos humildes de espírito. O reino dos céus não pertence aos soberbos. O reino dos céus não pertence aos orgulhosos. O reino dos céus pertence aos humildes de espírito. Segundo, diz a Bíblia: bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Isto aqui é a nossa atitude em relação ao pecado. É a nossa atitude, os que choram, é a nossa atitude em relação ao pecado, tanto o nosso como dos outros. É a nossa atitude em relação ao pecado, tristeza pelo pecado. Bem-aventurados que choram. Isto aqui é tristeza pelo pecado, é chorar pelo pecado, é sentir tristeza pelo pecado, tanto nosso como dos nossos irmãos. Segundo as Coríntios 2:7, Paulo diz assim: o arrependimento com tristeza, segundo Deus, é para a salvação, mas a tristeza do mundo é para a condenação. O pecado, ele faz com que nós venhamos a chorar, sentir o seu peso, sentir os seus traumas, a pancada que ele gera nas nossas vidas, nos fazem chorar, nos fazem sofrer. Essa é a dor sincera pelo pecado. Bem-aventurados que choram, esta é a nossa atitude em relação ao pecado. Bem-aventurados os que choram, os que sentem tristeza por causa do pecado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo está dizendo à igreja: eu sei que existe pecado no meio de vós, mas pecado tão grande que não se ouve nem entre os gentios. Um de vós aí está dormindo com a mulher do seu pai, e vocês, ao invés de se entristecerem, de lamentarem, vocês estão ensoberbecidos. Olha o que Paulo está dizendo por causa do pecado da igreja de Corinto: vocês deveriam chorar. Ele usa um termo grego que é usado para prantear o morto. Quando alguém peca na igreja, quando alguém está em pecado, ele está morto espiritual. O choro da igreja pelos que morrem espiritualmente, pelos que pecam, é choro de morto, é lamentar os mortos. A igreja não pode ficar desapercebida quando alguém peca, quando alguém se desvia. A igreja não tem capacidade de prantear o morto, de prantear aquele que morreu espiritualmente. Paulo está dizendo: vocês deveriam prantear o morto, chorar por aquele que morreu espiritualmente, chorar, prantear. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram, pois esses serão consolados. Aqui a justiça é interior. Quando nós temos justiça interior, nós não nos sentimos alegres, nem sequer felizes por aqueles que pecam. Até mesmo nós, quando pecamos, é motivo de choro, é motivo de lamentação, é motivo de arrependimento, pois Paulo diz que aqueles que se arrependem com tristeza recebem o perdão. É lamentável as pessoas pecarem e nem sequer se arrepender, nem sequer soltar uma lágrima nos olhos. No outro dia a pessoa está como se nunca tivesse pecado, os olhos secos como o olho de coruja, não sei, não tem uma lágrima, não tem um sofrimento pelo pecado, peca cotidianamente e não lamenta o pecado, não chora pelo pecado, porque não tem justiça interior dentro desta pessoa. Pois quando nós temos a justiça de Deus dentro de nós, nós choramos pelo pecado, lamentamos pelo pecado,
sentimos a dor do pecado. Quem não sente a dor do pecado já se familiarizou com ele, já é amigo, já é próximo. Quando não consegue mais sentir a dor do pecado, já não consegue mais chorar por causa do pecado. O pecado ele gera tristeza naqueles que não têm costume de estar lidando com ele. Quando o pecado entra, ele tem que gerar uma tristeza na congregação. Quando um crente se desvia, a igreja deve chorar. Quando um crente peca, a igreja deve chorar. Não é apontar o dedo e dizer: eu sabia que ele era crente, sabia que não valia nada. Não, nós devemos chorar. Nós devemos chorar. Nós devemos lamentar por causa do pecado. Às vezes nós somos descuidados com o pecado. Às vezes nós o desculpamos. Somos descuidados, desculpamos o pecado, mas Deus odeia o pecado. Deus odeia. O pecado ele parte o coração do Senhor. Nós não podemos sentir alegria com aquilo que Deus odeia. Não podemos nos sentir confortáveis com aquilo que Deus odeia. Não podemos desculpar o pecado. Não podemos ser descuidados com o pecado, pois o pecado, Deus odeia o pecado, e o pecado parte o coração de Deus. Nós devemos tomar cuidado com o pecado, com as tristezas deste mundo, pois o pecado gera essas consequências. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele em contrição piedosa por causa do pecado, ele chorou e foi perdoado. Pedro pecou duramente. Na noite que Cristo foi preso, alguém identificou Pedro como um dos discípulos, e alguém dizia: tu estava com ele. E Pedro blasfemava, e Pedro falava palavras feias. Blasfêmia é xingamento. Blasfêmia são palavras pejorativas, palavras de ataque, palavras de desprezo. E Pedro blasfemava contra Cristo na noite em que ele foi preso. Pelo menos por 2 ou 3 vezes, quando alguém dizia: esse daí é um deles, eu reconheço. Se parece, Pedro blasfemava, Pedro xingava, Pedro falava palavras e correu dali. Mas depois Pedro, em uma contrição piedosa, Pedro chorou e foi perdoado. Pedro chorou e foi perdoado. Depois do seu pecado, ele chorou e foi perdoado. Ele xingou a Jesus Cristo, falou palavras feias contra Jesus Cristo, blasfemou contra Jesus Cristo, mas ele sentiu uma contrição piedosa. O peso do pecado foi tão massacrante que Pedro chorava e foi perdoado pelo seu pecado. Agora Judas, ele sentiu remorso. Judas não sentiu arrependimento. Judas também pecou contra Cristo. Judas o vendeu por 30 moedas de prata. Mas Judas sentiu remorso. Isso é a tristeza do mundo. Como diz lá em 1 e 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 7, de 8 a 10. A tristeza do mundo é para a condenação. Isto é o remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é a tristeza do mundo. Judas não se arrependeu. Judas sentiu remorso. E a tristeza do mundo. E como isso foi tão pesado que ele tirou a própria vida por causa da tristeza do mundo, remorso pelos seus pecados. Tem gente que é incapaz de se arrepender, ele sente remorso, e alguns sentem remorso e pensam que é arrependimento. Mas é só remorso. Quem sente remorso volta a praticar o mesmo pecado. Quem se arrepende não volta a praticar o mesmo pecado. Pode pecar em outra coisa, mas naquilo ele não peca mais, porque de fato ele se arrependeu. Para ele o pecado foi dolorido, o pecado custou caro. Ele não volta mais a praticar aquele pecado. Ele pode escorregar noutra coisa, mas naquilo não peca mais. Agora quem sente apenas remorso, a tristeza do mundo, ele volta a praticar pecado. É como a porca que foi banhada e perfumada e voltou para
e voltou para a lama. Precisamos ter cuidado com o pecado, com a tristeza. Devemos chorar pelo pecado, lamentar pelo pecado. E o pecado é uma coisa tão séria que nós devemos chorar, e muito por causa dele. Porque por causa do pecado, toda essa tragédia que a gente conhece é por causa do pecado. O ódio, as guerras, o assassinato, o crime, a falta de empatia pelo próximo, as mortandades, as grandes tragédias, as pestilências, as pestes, pandemias, todo tipo de enfermidade, atrocidade, vírus mortais que invadem esse planeta, tudo isso é por consequência do pecado. Nós não podemos sermos amigos do pecado. Bem-aventurados são os que choram, pois esses serão consolados. Em terceiro lugar, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Mansidão é a nossa atitude para com os outros, em sermos flexíveis, receptíveis, pessoas receptivas, pessoas flexíveis. Mansidão é a nossa relação, é a nossa atitude em relação aos outros. Isto é mansidão, é a nossa atitude em relação às pessoas, como nós as tratamos, como nós as recebemos, como somos flexíveis com ela diante de algumas circunstâncias. Porém, mansidão não é fraqueza. Não confunda fraqueza com mansidão. Mansidão não é fraqueza. Mateus 11:29, Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Jesus era manso, mas não era fraco. Jesus era manso, mas ele expulsou os cambistas do templo com cordas, as chibacadas, derrubou mesa e expulsou os comerciantes de dentro da casa de Deus. Mansidão não é fraqueza. Lá em Números diz, Números 12 e versículo 3, que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas Moisés não era fraco. Moisés confrontou os pecadores. Moisés mandou levita matar os pecadores. Moisés orou e a terra abriu a boca e consumiu a rebelião inteira. Moisés confrontou Arão por causa do seu pecado. Ser manso é uma coisa, ser fraco é outra coisa. O servo de Deus é manso, mas também ele não pode ser fraco em relação ao pecado. Mansidão não é fraqueza. Mansidão significa não defender os próprios interesses, mas viver para a glória de Deus. Mansidão significa não defender os próprios interesses, mas viver para a glória de Deus. Mansidão é não se defender quando estamos errados. Aí é que se percebe a mansidão do crente. Ser cristão no crente, quando ele está errado, ele sangue, ele vira febre amarela, ele fica bravo, zangado. Não, meu irmão, o crente, quando ele está errado, ele não se defende. A Bíblia diz que nós devemos, até mesmo tendo razão, nós não podemos perder o nosso irmão. Nós perdemos a razão, mas não perdemos o nosso irmão. Pois mansidão é abrir mão do direito. O apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto: vocês estão processando seus irmãos, levando eles a tribunais, a júri. É melhor que vocês sofram dano, porque vocês vão julgar o mundo. Observe que mansidão muitas das vezes faz com que a gente perca até a razão, mas não perca o crente. Jesus ensinou assim: se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, tu vai lá, chama alguém, conversa com ele. Não deu certo, convida mais gente, vai lá e conversa com ele, insiste com ele, pede perdão para ele. Se todavia tu levando pessoas contigo para pedir perdão, se reconciliar com ele não aceitando, entrega ele como publicanos e pecadores. Mas Cristo está ensinando que nós temos que perder a nossa razão para não perder o nosso irmão.
Isto é mansidão. Os mansos de espírito, pois eles herdarão a terra. Os cristãos, eles devem ter mansidão. Efésios 4, versículo 1 e 2. Vejamos lá, Efésios 4. Quem encontrar pode ler, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Quem encontrar pode ler. Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim. Efésios 4 e 2: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Isto aqui é mansidão. Paulo está dizendo: eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. É a palavra de Deus. Temos que andar em humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Tito capítulo 3 e versículo 2. Tito capítulo 3 e versículo 2. Vamos lá. Tito capítulo 3, versículo 2 diz assim: que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Que coisa maravilhosa, que palavra! Que ninguém infame a ninguém, que ninguém infame ninguém, nem sejam contenciosos. Não devemos infamar ninguém, defamar ninguém, nem devemos ser contenciosos, briguentos, ardilosos, contendeiros, não, mas modestos, mostrando o que? Toda a mansidão. Com quem? Com todos os homens, com crentes e não crentes, devemos mostrar a mansidão. É a palavra de Deus, é a nossa palavra, a palavra do Senhor, que nos guia, que nos orienta, que deve ser assim cristão, manso, deve exercer mansidão, não ser fraco quanto ao pecado, mas devemos ter mansidão. 4, vamos lá, Mateus capítulo 5, deixa eu retornar aqui a minha Bíblia. Mateus capítulo 5: bem-aventurados que têm fome de justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede se refere à nossa atitude em relação a Deus. Nós recebemos a justiça de Deus pela fé, porque nós pedimos por ela. O verdadeiro cristão, ele tem apetite por coisas espirituais. O verdadeiro cristão tem apetite por coisas espirituais. Se o crente não sente, não tem apetite por coisas espirituais, ele precisa rever o seu conceito de cristão. Que tipo de cristão ele está sendo? Salmo 63 e versículo 1. O salmista diz o que? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te anseio, eu te busco ansiosamente, e o meu corpo te deseja como a terra seca deseja a chuva. Olha a palavra do salmista. No Salmo 63, versículo 1, ele diz que busca a presença de Deus ansiosamente, porque Deus é o Deus dele, e ele busca de forma ansiosa a presença de Deus. Ele usa uma expressão dizendo: o meu corpo te deseja, tão profundo como a terra seca deseja as águas.
É assim que o crente se sente: fome e sede de justiça de Deus. Salmos 42, versículo 1. Em versículo 2, o salmista diz assim: assim como a corça anseia pela fonte das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. No versículo 2 ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando é que eu entrarei à sua presença face a face? Isso é um desejo do crente. E Jesus ensina em Mateus 6,33, dizendo: buscai primeiro o reino e a sua justiça. Buscar o reino e a sua justiça. O crente de Deus, o crente precisa ter apetite espiritual, desejar Deus, buscar Deus, se apaixonar por Deus. É só perguntar para as pessoas o que elas desejam e saberemos quem de fato elas são, porque o coração vai falar mais alto. Se as pessoas têm apetite de Deus ou não, pergunte a ela o que elas querem. E quando elas começarem a expressar o seu desejo, você saberá quem de fato elas são. Se são cristãos sedentos ou se são cristãos mundanos, que só pensam nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, nas coisas que estão aqui embaixo, as coisas que não servem para nada. Pois o próprio Cristo ensinava dizendo aos seus discípulos que ele ouvia: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro nos céus. Quando nós percebemos que as pessoas, quando elas desejam a presença de Deus, o tesouro que ela busca juntar nos céus e nunca na terra, quando as pessoas são apaixonadas por coisas terrenas, é porque lhes falta apetite espiritual, lhes falta apetite do céu, lhes falta desejo da presença, desejo dos dons, desejo do batismo com o Espírito Santo, desejo dos dons de curar, de revelar, de profetizar, de discernir, de operar milagres e maravilhas, desejo da presença de Deus, a sua graça nas nossas vidas. O cristão verdadeiro, ele tem apetite espiritual, ele deseja as coisas espirituais. Mas nós vivemos numa geração em que as pessoas estão buscando o terreno, estão buscando as coisas da terra, e perderam o interesse pelo céu, perderam o interesse pela graça de Deus. Mas a igreja de Cristo, ensinada de forma verdadeira, ela ainda deseja a presença de Deus, ainda deseja o conforto do Espírito Santo, o abraço do Pai. Não há nada que possa substituir a presença de Deus na vida de um salvo. Tudo que nós temos é Deus. Na vida do crente tudo é Deus. Na vida do crente tudo é Deus. Precisamos desenvolver um apetite espiritual. Precisamos abrir mão, nos despojar por algum momento das coisas terrenas e focar nas celestiais. Isso é fome e sede de justiça. Quando nós sentimos fome e desejo de comer uma comida saborosa, a gente pega aqueles trocadinhos que está guardado e sabe aonde vai buscar a carne que mais gosta. Sabe aonde buscar o peixe, sabe aonde buscar a carne do porco, a carne da galinha. Ele sabe onde buscar o que ele deseja, pois ele tem dinheiro, ele tem meios para se alimentar do que gosta, aquilo que ele deseja. Agora, as pessoas não estão buscando de Deus. O meio para se achar a comida espiritual, a água espiritual, é se rendendo, é se entregando. E Deus nos dará mantimento, Deus nos dará água, Deus nos dará pão, para que a nossa vida espiritual seja uma vida farta. Diz
Jesus, porque serão fartos, fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós sabemos buscar no mercado, e porque não sabemos buscar no céu? Porque não sabemos buscar no céu? Porque nós erramos o caminho? Porque buscamos atalhos? Porque nós buscamos meios de barganhar? Porque buscamos meios de negociar a bênção de Deus, a fartura espiritual? O único meio existente para que sejamos fartos, para que Deus venha saciar nossa fome e sede de justiça, ainda é se rendendo, se entregando, orando, jejuando, se arrependendo, lendo a palavra, ouvindo os ensinos de Deus. Assim nós seremos alimentados, seremos fartos. Não adianta buscar atalhos, não adianta buscar em palestras, não adianta ir em centros de autoajuda, ouvir um otimismo, ouvir uma palestra coach, ouvir um terapeuta. Não! A fartura espiritual ainda desce por um canal de comunicação com os céus. Aleluias! Oh, glória a Deus! Nós precisamos acessar novamente o canal dos céus. Os mais velhos diziam que para falar com Deus é colocar os dois joelhos no chão, é colocar os dois joelhos no chão. Aí sim o canal de comunicação com o céu está aberto. Quando nós nos rendemos, nos entregamos, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele trará fartura. E nós seremos fartos, porque nós sentimos fome e sede da justiça de Deus. A justiça interior. Quinto, bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. É ter um espírito perdoador, capacidade para amar os outros. Isso é ser uma pessoa misericordiosa. Isso não é um legalismo, não. É o princípio do trabalho de plantar e colher. Se a gente não planta, a gente não colhe. Bem-aventurados misericordiosos. Versículo 7: porque eles alcançarão misericórdia. Isso não é legalismo, é princípio de um trabalho de plantar e colher. Quem planta misericórdia receberá misericórdia. Quem planta misericórdia receberá misericórdia. Se demonstrarmos misericórdia, porque Jesus foi misericordioso conosco, nós também receberemos misericórdia. Tiago 2,17 diz assim: que o juízo de Deus será sobre os que não têm misericórdia, pois a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. O juízo de Deus será contra os que não têm misericórdia. Ninguém que não exerça a misericórdia receberá misericórdia. Ninguém. Quem não for misericordioso não receberá misericórdia. Isso é justiça interior. Como é que eu sou crente, eu sou cristão e não exerço misericórdia, se Deus já exerceu misericórdia comigo? Se eu demonstrar misericórdia, porque Cristo foi misericordioso comigo, eu alcançarei misericórdia. Mas se eu não exerço misericórdia, eu não receberei misericórdia. Provérbios 11:17 diz que o próprio homem bom, ele cuida do próprio corpo, mas o homem mau destrói o seu próprio corpo. Isso aqui é um princípio de Tiago, dizendo que os que não usam de misericórdia não receberão misericórdia, pois o homem bom, ele cuida do seu próprio corpo, e aquele que não cuida, ele o destrói. Isso é um princípio de plantar e colher. Se eu exerço misericórdia, alcançarei misericórdia. É o que Cristo ensinava. Que um certo homem um dia pegou um rapaz
rapaz que estava devendo a ele, e sacudiu, e humilhou, e disse: rapaz, eu te pago. Ele disse: moço, eu não vou conseguir te pagar. E sacudiu e queria matar, e o credor teve misericórdia e liberou ele. E ele foi embora perdoado a dívida. Mas lá na frente, o que foi perdoado alcançou alguém que lhe devia e levou ao tribunal. Não teve misericórdia. Alguém já tinha exercido misericórdia sobre ele, mas ele não exerceu sobre outro. Mas lá na frente o juízo o alcançou, porque ele não foi misericordioso, como deveria usar de misericórdia. Por isso Tiago 2,17 diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se não houver misericórdia, haverá juízo, haverá julgamento, haverá sentença. Por isso nós devemos praticar a misericórdia. 6. Os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração. Isso não significa alguém sem pecado. Não significa alguém sem pecado, mas alguém que se alegra na verdade, no íntimo. Salmos 51, versículo 6, 1 João 1:8. Limpo de coração não é alguém que esteja sem pecado, mas é alguém que se alegra na verdade, no íntimo. Significa um coração inteiro e não dividido. Limpo de coração é alguém que tem um coração inteiro e não dividido. Tem gente que o coração dele está dividido entre Deus e o mundo. E Cristo ensinava: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a mamon, a Deus e as riquezas. Tem muita gente que está com o coração dividido. É Deus, quando a coisa aperta, quando a coisa dificulta, corre para Deus. Quando melhora, ele corre para o mundo, corre para o pecado, corre para a desgraça, se entrega. O coração está entre Sodoma e a montanha. Tem gente que está assim, dividido entre Sodoma e a montanha. Deus diz: escapa pela montanha, sobe a montanha. E tem gente olhando para trás, ainda para Sodoma, apaixonado pelas coisas mundanas, apaixonado pelas coisas do mundo. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. E Ló, ao amanhecer o dia, ainda não quis subir a montanha, pediu para ficar numa cidade baixa, em Zoar, porque ainda estava apaixonado pelas coisas de baixo. E Deus dizendo: sobe a montanha, chega mais perto de mim. Subir a montanha é se aproximar de Deus, é estar num lugar seguro, mas o Ló só queria ficar embaixo. Apaixonado, o coração estava entre Deus e as regiões baixas, estava entre a montanha e as regiões baixas. O crente não pode ter um coração dividido. Se Deus nos chamou para a montanha, subamos a montanha, subamos para a sua presença. Não tenhamos um coração dividido. Bem-aventurados limpos de coração são aqueles que o coração é inteiro, o coração é entregue a Deus, o coração pertence ao Senhor e a mais ninguém. Houve um tempo que ser cristão, meu irmão, a coisa era tão apurada, a coisa era tão rígida, que crente não queria nem sequer se aproximar de aparência do mal. Eu ainda me lembro de crente disciplinado por causa de televisão. Eu me lembro. O pastor disciplinava nos anos 90, porque a televisão era uma má influência, e é uma má influência. Rede Globo nem se fala, é uma má influência. E os pastores sabiam, e eles não queriam fazer a disciplinar, cortava da comunhão. O crente que colocava uma televisão de casa, por quê? Porque o crente tinha que ter um coração só para Deus. Poderia ser um exagero, poderia ser um radicalismo, mas era zelo dos pastores para que os crentes não viessem dividir seus corações, para que os crentes não faltassem a escola dominical, para que os crentes não faltassem o culto de ensino, a novela das 8, novela das 7. Quando os crentes até hoje é noveleiro, não vem para o culto de ensino porque está na novela. Quando os crentes não vêm para o culto porque tem que assistir
o jogo do cara azar da sorte, porque comprou uma cartela, quer ganhar um carro e quer ficar assistindo o bingo lá no meio do culto. Muitos crentes ficam em casa, na televisão, e agora evoluiu, a televisão é pequenininha na palma da mão. Tem muito crente que fica só rolando. O coração está dividido entre Deus e as redes sociais. O coração está dividido entre Deus e o Facebook, entre Deus e o Instagram, entre Deus e o YouTube, entre Deus e o TikTok, entre Deus e o Kawaii. Bem-aventurados limpos de coração. Esquece que não tem hora para essas coisas. Não divide o tempo de servir a Deus com essas coisas mundanas. Bem-aventurados limpos de coração, ou seja, quem tem um coração inteiro, que não é dividido, o coração é inteiro, o coração é por completo. Foi o que disse Oséias para a nação de Israel, quando a nação de Israel estava em pecado, a nação estava terrivelmente em pecado. O profeta Oséias dizia: Israel é um pão assado só de um lado. Era só uma banda que estava crente, a outra estava crua. Bem-aventurado são os limpos de coração. O coração é inteiro, é só de Deus. O seu tempo é para Deus, é para a sua família que é sagrada, é para o seu trabalho que traz o pão para dentro de casa. Mas nos momentos especiais de Deus são inegociáveis. E muita gente com saúde, saudável, e prefere ficar em casa e depois reclama porque não recebe as bênçãos espirituais. Estão até bem financeiramente, estão até bem familiarmente, mas as bênçãos espirituais não vêm porque a justiça é interior. O reino de Deus é do lado de dentro, não é do lado de fora. Para encerrar, bem-aventurados pacificadores. Os cristãos devem promover paz entre as pessoas e Deus. Bem-aventurados são os pacificadores. Versículo 9: porque eles serão chamados filhos de Deus. Os cristãos precisam promover paz entre os homens e entre os homens e Deus. Nós não podemos ser aquele tipo de gente que pega a lenha e joga na fogueira. O negócio começou a esquentar e você pega o tição. Não. Somos pacificadores. A gente acalma o fogo. A gente não bota lenha na fogueira. A gente não gera intriga entre pessoas. A gente não leva mexerico. A gente não fala mal. A gente tem que chega. Ei, irmão, vou te falar um negócio aqui, mas não fala que eu te falei, não. Fulano está falando de tudo. Aí esse daqui já vai odiar o outro. Aí ele chega no outro, olha, falando de tudo. Aí vira uma rede de ódio. Aí não entra no céu. Porque está com o coração cheio de ódio. Mas o cristão ele deve ser pacificador. Deve promover a paz. Ele deve compartilhar o evangelho da paz. Tito 3:3 descreve o mundo como uma guerra. O mundo é uma explosão de ódio, de contaminação, mas o cristão tem o evangelho da paz aos seus pés. Efésios 6:15. O crente tem calçado o evangelho da paz. Aonde o crente passa, onde ele anda, é levando o evangelho da paz. Não é o evangelho da confusão, não é o evangelho da intriga, não é o evangelho da panelinha. Onde eu pastoreei e onde eu pastorei, eu sempre digo: não me venha com panelinha na igreja, porque eu pulo dentro de mancha a panela. Eu não